aí, galerinha, nós aqui mais uma vez com as nossas pequenas excursões, vamos de encontro ao túnel do tempo. Mas, interessante, vamos sim para o túnel do tempo, mas a nossa parada está bem próxima, é logo aqui em janeiro de 2023, quando o grande Uriah Heep resolve lançar um álbum chamado Chaos and Color. E hoje iremos fazer uma espécie de release sobre o álbum maravilhoso. O Uriah Heep, como todos sabem, é a banda de Mick Box, a banda do ex-vocalista maravilhoso, fantástico, David Byron. O David Byron tinha aquela voz que a gente poderia dizer praticamente uma voz divina, né? Que levava a gente para lugares altamente mágicos. Basta escutar o Demons and the Wizard, Magician's Birthday. São álbuns que, como é que se diz, ficaram para a eternidade, pode-se dizer, né? São álbuns que jamais nós, roqueiros, raiz, iremos esquecer, né? E lembrando que não é necessário que a gente fique indo atrás de rótulos, porque música é música por si própria. E agora vamos ao álbum Chaos and Color. Eis que surge de forma quase tímida, por detrás das cortinas, o novo álbum do Uriah Heep. A capa, numa primeira vista, poderia ser apenas uma dessas capas construídas com inteligência artificial, imagens completamente que a gente costuma dizer que são frias, imagens apenas para preencher espaço ou coisa do tipo. Mas não, seria bastante cômodo e rápido nesses nossos tempos atuais, onde tudo tem que ser feito de forma automática, fluida, sem muito questionamento. Então, assim, a princípio, quando você dá uma observada rápida na capa desse disco do Uriah Heep, você remete a isso. É como se fosse uma capa aleatória, uma coisa que foi jogada como se fosse, como é que se diz? É como se você tivesse colocado vários papeizinhos com nomes e escolhesse, né, como se fosse um sorteio, mas não é o caso, né? Ali na capa do Uriah Heep existe um significado, existe uma simbologia, existe todo um contexto do porquê daquela capa. E lembrando que isso daria simplesmente, como é que se diz, levando por esse lado, a gente perde toda a qualidade, né, daquele sentimento que a gente tem de quando a gente pegava aqueles álbuns de vinis e a gente ficava namorando a capa, né, percebendo os detalhes, notando as nuances, tentando entender a questão a importância da luz e da sombra em relação àquelas imagens que ali apareciam. Então tudo tinha um certo sentido. E essa capa do disco do Uriah Heep, por mais simples, por mais singela que pareça, ela tem um significado muito interessante. Bom, nesse caso aqui específico, essa capa do novo álbum do Uriah Heep, o Chaos and Color, por mais singela que possa parecer em toda a sua combinação, porque como é que se diz, ela vem imbuído de uma quantidade de cores enormes, né, como se fosse lançadas de forma aleatória, e mostra um rosto assim como se estivesse buscando como é que se diz, como se estivesse saindo de algum lugar onde ele estivesse preso, onde ele estivesse, como é que se diz, aprisionado. Então você sente que é como se fosse uma libertação. O detalhe, gente, é o seguinte: aquela capa do disco do Uriah Heep transmite exatamente um momento passado que nós vivemos, que foi exatamente o momento da pandemia, onde milhares de pessoas morreram, né? Fomos pegos de surpresa por uma doença já conhecida, mas muito pouco divulgada na mídia. Então a gente não tinha saída, a gente não sabia realmente o que fazer, as pessoas estavam tentando tratamentos aleatórios, né? E aí gera o quê? Gera o caos. Gera o caos. Então a gente percebe que em dado momento as coisas começaram a tranquilizar, as coisas começaram a andar
Quer dizer, o ser humano não desistiu da própria vida, o ser humano buscou uma forma de continuar aqui no planeta, de continuarmos fazendo nossas coisas, o nosso dia a dia, de continuarmos escutando música. E o mais incrível, o mais interessante é que depois de todo esse momento que passamos, que foi a pandemia, onde milhões de pessoas morreram, porque se você for calcular no mundo todo, são milhões. Não é brincadeira, é uma coisa assim fora do normal. Então realmente a palavra chaos, ou melhor, caos em português, vem de encaixe fantástico na capa do álbum. Então quando o Uriah Heep lança aquele álbum que traz um rosto como se estivesse libertando e mostra aquele monte de cores em volta como se fosse uma explosão, sim, em dado momento, aquela quantidade de cores, ao mesmo tempo que diz chaos, caos, também diz respeito à questão de que as coisas estão melhores. Quer dizer, após o caos vem as cores, porque as cores mexem com a nossa psicologia, com o nosso psicológico. As cores, elas estão intimamente ligadas à parte harmônica, à própria música em si. Então o Uriah Heep conseguiu unir essas coisas. Então essa capa do disco do Uriah Heep, que parece assim tão singela, tão boba, tão besta, na realidade traz uma mensagem fantástica, fantástica, fantástica. E muito propícia para o momento que acabamos de viver. Então, agora entra a segunda parte, que é exatamente o trabalho musical do grande Uriah Heep. A banda que é comandada até hoje pelo guitarrista Mick Box, o grande Mick Box, né? Que praticamente eu posso dizer que eu acho que é o único membro original desde a formação do Uriah Heep, né? E por sinal é uma banda que eu sou fã número 1. Então, o Mick Box, juntamente com o Bernie Shaw, que é o novo vocalista, se não me engano, desde os anos 80, o Bernie Shaw já está há mais de 30 anos no Uriah Heep. E o posto de vocalista, ele assumiu muito bem, viu? Os shows do Uriah Heep, basta vermos no YouTube, são muito bons mesmo, são bastante aclamados, né? São shows cheios daquela simpatia, daquela energia, são shows vibrantes, né? Traz uma carga emocional incrível. E o Uriah Heep consegue passar essa magia, essa coisa fantástica. E as músicas desse álbum, eu preciso dizer com toda sinceridade, os álbuns anteriores do Uriah Heep eles estavam bem sofríveis, mas este Chaos and Color, de janeiro de 2023, veio dar um novo gás à banda. Para mim, eu posso dizer que é como se o Uriah Heep tivesse renascido das cinzas, como se fosse a lenda da Fênix,